Tudo bem, galera? Eu sou Rodrigo Cavalcante e sejam todas e todos bem-vindos ao canal Dialética do Avesso. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa, a segunda parte de Freud e mal-estar na civilização. Quem está chegando agora no canal e quiser ter acesso a outro vídeo, eu vou colocar aqui o link para a descrição. Então, eu falei, mal-estar na civilização ou mal-estar na cultura, vai depender da tradução que você utilizar. Aqui eu citei duas traduções no vídeo passado, a tradução da Companhia das Letras, que opta pelo mal-estar na civilização, e a tradução da Autêntica, que opta pelo mal-estar na cultura. Eu já falei que também as duas traduções são boas, então qualquer um dos caminhos que você utilizar, não há prejuízo na compreensão geral desse texto. Então vamos lá. No vídeo passado, eu vou recapitular só algumas coisas do vídeo passado e continuar a nossa conversa. No vídeo passado, eu falei que o Freud, ele lança uma tese central, que é a tese que a vida em sociedade, ela causa sofrimento, ela causa mal-estar. A vida na cultura, a vida na civilização, ela causa mal-estar. E esse mal-estar, ele é gerado pela nossa renúncia pulsional. Ou, na verdade, melhor dizendo, ele é gerado pelo impedimento da realização das nossas pulsões, as nossas pulsões mais primitivas. Então, inclusive as pulsões sexuais, as pulsões da agressividade, que eu vou falar um pouco mais na frente. Então, como a vida cultural, ela reprime, ela recalca essas pulsões, em vez de se voltar para o externo, elas se voltam para o indivíduo, causando mal-estar, sofrimento, neurose, psicose, por aí vai. Então, a vida na cultura, ela causa mal-estar. É ineliminável, no sentido geral, essa relação. Entre aspas, porque há sociedades mais repressivas do que outras. Há sociedades onde eu tenho uma repressão sexual maior, que vai causar, obviamente, mais sofrimento, e outras onde há uma liberdade maior sexual, que vai causar, nesse sentido, menos sofrimento. Mas, mesmo assim, só a liberação sexual, por exemplo, não vai resolver o problema. Que esse problema, obviamente, é o problema de vivermos em sociedade, de criarmos regras, criarmos condutas, que essas condutas elas entram em confronto com nossas pulsões primitivas, com as nossas pulsões gerais, dentre elas nossa pulsão sexual, a nossa pulsão de morte, que eu vou falar um pouco mais na frente. Mas beleza, então Freud lança essa tese, que é uma tese muito forte, e é uma tese que eu falei também, que ela encontra validação, e hoje nós só vemos o aumento dos sintomas e doenças nervosas, de neuroses, que estão totalmente relacionados com a nossa forma de viver hoje, de como a sociedade, de como nós estamos vivendo hoje na sociedade. Nesse sentido, os sintomas são sintomas de épocas, Cada época produz os seus sintomas. A histeria, por exemplo, é um sintoma muito característico no século XIX e a primeira parte do século XX. Não quer dizer que não exista mais histeria, mas que naquela época era muito mais marcante. E aqui nós temos outros sintomas e outras doenças, vamos colocar aqui doenças, relacionadas à nossa cultura, à nossa civilização. Então essa é uma tese central, está no eixo do mal-estar. O Freud vai falar também de formas de sofrimentos, vai falar do princípio de prazer, vai falar da questão da felicidade, deixando claro que a felicidade absoluta ela é inatingível, mas ao mesmo tempo nós não podemos abdicar de buscá-la, nós não podemos renunciar à busca, mesmo que seja uma busca incessante, mas nós podemos ter uma felicidade moderada. Ele trabalha algumas formas de saber que tentaram resolver o problema da felicidade. Na verdade, são 7 formas que ele vai elencar, mostrando, e mostra que todas essas formas
né, inclusive o amor, como sendo uma dessas formas, elas não são perfeitas. Elas podem atenuar, resolver em parte, mas elas nunca vão resolver completamente. As não satisfações das nossas pulsões sempre vão deixar resíduo, sempre vão gerar algum tipo de sofrimento. As perspectivas de atenuar, substituição de prazer, a sublimação, as distrações poderosas vão poder deixar o nível de sofrimento ou de mal-estar num nível aceitável, mas nunca será totalmente suficiente. Nunca substituirá, por exemplo, a realização de uma pulsão. A realização de uma pulsão é muito mais forte, né, em termos de dar prazer e de fazer a pessoa feliz, no sentido de eliminar o sofrimento, do que qualquer tipo de tática ou uma tática ou estratégia, ou uma forma de burlar ou de transferir a meta, por exemplo, a meta sexual de uma pulsão para uma atividade artística, científica, ou qualquer outro tipo de forma de sublimar ou de atenuar a realização dessa pulsão. Beleza, isso aí tudo está no mal-estar, na civilização. Eu não vou esgotar esse texto, seria necessário vários e vários vídeos para esgotar esse texto, e é fundamental que você vá no texto de Freud. Freud era um clássico no sentido grego, aquilo que sobrevive ao tempo. Um clássico no sentido que o que ele fala e o que ele escreveu ainda tem muita coisa a nos dizer. Na verdade, o Mal-Estar na Civilização é um texto que sobreviveu a diversas leituras, e ainda hoje ele é atual. Então, a recomendação é de ir no texto do Freud, né? E o Freud é um escritor que ele tem uma qualidade de ser um escritor muito claro. São poucos textos do Freud onde realmente há uma dificuldade ali na perspectiva da escrita. Ele é um escritor claro e ele tem uma enorme preocupação que o leitor entenda o texto dele. E isso parece ser uma coisa trivial, mas não é, né? Muitos escritores não estão nem aí para esse aspecto. E o Freud está constantemente dialogando com o leitor dele, querendo que o leitor entenda da forma mais clara possível o texto dele. Então vamos lá, continuar algumas coisas no Mal-Estar na Civilização, né? Então ele fala dessa questão da busca pela felicidade, né? Ele fala assim, descobriu-se que o ser humano se torna neurótico porque ele não consegue tolerar a quantidade de impedimentos que a sociedade lhe impõe a serviço de seus ideais culturais. E disso foi concluído que essas exigências fossem abolidas ou reduzidas, isso significaria um retorno às possibilidades de felicidade. Mas a felicidade é algo inteiramente subjetivo. Isso aqui está na página 324, a primeira parte, a segunda parte na página 336 e 37. Da edição da Autêntica, né? Então, assim, o Freud vai relacionar, né? Inclusive ele relaciona também num texto de 1908, a moral cultural ou a moral civilizada e a doença nervosa moderna. Ele vai relacionar, né, os tipos de neurose às inibições das pulsões sexuais, né? Então, ele relaciona já em 1908. Ele começa, na verdade, a introduzir a sua teoria das pulsões em 1905, em 3 ensaios da teoria da sexualidade. Aí depois você tem em 1908, tem em 1911, em 1914 ele lança um texto sobre o narcisismo, e em 1920 o Freud lança um texto que para muitos comentadores vai ser um divisor de águas na teoria psicanalítica do Freud, que é Além do Princípio de Prazer, né? Então esse texto vai ser o tema do nosso próximo vídeo sobre Freud. Eu vou comentar, inclusive porque eu acabei de receber uma edição crítica, eu comprei uma edição crítica
bilíngue, português e alemão, alemã, com vários comentadores, com vários textos, vários aspectos, com os manuscritos, com todos os manuscritos desse texto. Então eu estou preparando, né, a partir da leitura que eu venho fazendo, um vídeo sobre esse texto, que nesse texto o Freud vai introduzir, dentre várias coisas, mas ele vai introduzir um elemento da pulsão de morte, que vai estar também aqui no mal-estar na cultura, ou no mal-estar na civilização. Então, a pulsão de morte, né, ela vai estar nesse texto, porque esse texto do Freud, é importante também destacar isso, esse texto do mal-estar na civilização, é um texto da maturidade, é um texto escrito em 1929 e publicado em 1930. Então, a teoria das pulsões do Freud já tinha sofrido diversas alterações durante o tempo, durante o processo de investigação do Freud. Freud estava descobrindo um campo novo, ele estava criando a psicanálise. Então ele estava observando na clínica, ele estava estudando, ele estava elaborando hipóteses, testando essas hipóteses. Então a teoria das pulsões foi sofrendo alterações durante o tempo, como uma teoria geral do Freud, né? Então esse texto é um texto de síntese de uma certa maturidade já. Então ele já tinha avançado muito sobre os aspectos da reflexão sobre o inconsciente, sobre o desejo e sobre as pulsões. Então assim, ele vai trabalhar a questão de como é que se dá essa transformação de uma pulsão numa moção inibida enquanto a meta. Então, a metas sexuais nossas pulsões, ela acaba sendo inibida, e para isso nós transformamos ou fazemos um deslocamento pulsional dessa meta, né? Transferindo essa meta sexual para outros aspectos. Só que isso nunca vai ser suficiente. Isso é importante ficar claro. A não realização, a não satisfação de uma pulsão nunca vai ser substituída plenamente por uma sublimação, por exemplo, por um deslocamento libidinal para uma outra atividade que causa prazer, que causa satisfação, que causa ali envolvimento, que causa ali toda uma economia libidinal, mas que sempre vai deixar resíduo, que nunca vai ser plenamente suficiente como a própria realização da pulsão em si. Entendeu? Então isso é uma coisa que você precisa entender, que está aqui na teoria das pulsões, de um modo geral, do Freud, e também está no mal-estar na civilização. Outra coisa, vamos lá. Sim, tem um elemento um pouco polêmico, né? Nesse texto, o Freud apresenta uma visão um pouco simplificada do comunismo e do socialismo, né? Provavelmente, esse aí eu tô lançando aqui, não li nada sobre isso, assim, mas assim, provavelmente pela experiência do stalinismo ali, que o Freud conviveu, né? E aquele contexto do stalinismo e tal, ele tem ali uma visão um pouco simplificada ali do socialismo ou do comunismo, né? Não tem como debater stalinismo e comunismo, socialismo aqui. Eu apenas chamei a atenção para esse ponto aqui, né? Então, aí o Freud faz uma pergunta, né? Assim, então, se a vida na cultura ela nos causa um mal-estar, seria melhor viver numa vida mais primitiva ainda, ou seja, voltar ao elemento antes de sermos civilizados, de termos cultura, de termos moral, padrões, normas que regulem a realização dessas pulsões e tal. Ele levanta essa pergunta, né? Então, obviamente, ele vai destacar no texto que a vida anterior, né, essa vida mais primitiva, ela trazia, digamos assim, um ganho, né, de uma felicidade maior, né, mas ao custo, por exemplo, da não segurança e de viver pouco, né, de viver pouco por vários motivos, né, um matando o outro,
de não ter proteção, então assim, de não dominar a natureza, que para isso exige cooperação, né? Ele vai chamar isso a força do Eros. O Eros tem a força de unir, né, as pessoas numa construção conjunta, num elemento conjunto. Então, assim, há sempre perdas e ganhos, né? E ele não está aqui propondo um retorno à sociedade primitiva. Ele está querendo entender quais são as causas desse sofrimento, mais do que esse sofrimento, desse mal-estar gerado por essa vida cultural. E isso ele está constatando também na sua clínica. Então é isso que é importante. O Freud ele não está aqui advogando em relação a uma coisa ou em relação a outra. Ele está aqui como um pesquisador, né, constatando, elaborando teorias sobre a relação entre o sofrimento, o mal-estar, as pulsões e a vida em civilização, a vida na cultura. Ele fala, se a cultura, civilização, impõe não apenas a sexualidade, mas também a tendência à agressão do ser humano, tão grandes sacrifícios, então entendemos melhor porque se torna difícil para o ser humano nela sentir-se feliz. Para o homem pré-histórico, as coisas eram de fato melhores nesse aspecto, pois ele não conhecia nenhuma restrição à pulsão. Em contrapartida, a sua garantia de desfrutar dessa felicidade por longo tempo era das mais exíguas. O ser humano de cultura trocou um tanto da possibilidade de felicidade por um tanto de segurança. Então é essa troca aí na vida em sociedade, né? Há esse elemento aí de troca. Interessante que alguns conceitos o Freud vai introduzir também, assim, vai trabalhar aqui né, nesse texto aqui. Um deles é o conceito de recalque orgânico. Na verdade, esse conceito está numa nota de rodapé em duas partes, o conceito de recalque orgânico, que é um momento onde o Freud vai defender a ideia que seria uma espécie de recalque originário. Um primeiro recalque, digamos assim, enquanto ser humano, enquanto ser genérico aqui. Que seria no momento onde nós assumimos a postura ereta. Como tomamos a postura ereta, né, nós, digamos aqui, que há uma certa experiência ali, onde essa experiência, inclusive, passa a expor, né, os órgãos genitais, há uma maior exposição dos órgãos genitais, há um afastamento andando em pé, um afastamento dos nossos resíduos orgânicos de fezes e tudo ali. E esse aspecto, né, há uma, digamos assim, uma substituição, né, no sentido de uma hierarquia, onde a nossa visão, o nosso aspecto visual passa a ser preponderante em relação ao nosso aspecto olfativo, em que se refere à vida sexual, né? Nós passamos a priorizar, né, mais o elemento visual do que o elemento olfativo. Inclusive no sentido que, quando distanciamos agora nas nossas fezes, né, a nossa relação com o odor se diferencia. Né? É como se nós se afastássemos um pouco dessa vida mais primitiva relacionada ao odor. E nossos impulsos sexuais tivessem agora, inclusive, mais estimulados, seduzidos, relacionados, afetados, né, pela nossa relação com a visão, né, o nosso olhar, como nós enxergamos aqui e aquilo ali que nos causa mais libido, né? Então isso é o que ele vai. Isso aqui eu resumi de forma, acho que até grosseira, né, que é um conceito de recalque orgânico muito pouco percebido pelos comentadores, mas eu gostaria de destacar um comentador que se atentou para isso, que é o Marco Antônio Coutinho Jorge, no volume 1, né, dos seus Fundamentos da Psicanálise. O Marco Antônio Coutinho Jorge é um psicanalista já
já consagrado aqui no Brasil. Ele escreveu, essa coleção ela tem 3 volumes, e inclusive agora está indo para o 4º volume. Ele está escrevendo o 4º volume. É um texto muito bom, e ele consegue coadunar, o Marco Antônio Coutinho Jorge, ele consegue coadunar didática com domínio da teoria e rigor. Então isso também é raro, né, entre os escritores. Então eu aconselho, aqui ele dedica muito a uma análise mais pormenorizada do conceito de recalque orgânico. Então quem quiser pode ir atrás desse texto, tá, para usar a editora, sobre recalque orgânico. Então outros conceitos como a economia libidinal, como o Eros, pulsão de morte, né? Eu vou trabalhar no texto sobre além do princípio do prazer, mas eu vou indicar aqui um dicionário de psicanálise. Sempre que você estiver estudando alguma área do saber, é importante ter um bom dicionário. Na verdade, se você puder ter 2, 3, 4, é sempre melhor. Mas, como são caros, né, eu vou indicar o dicionário da Elisabeth Runesco e do Michel Plan, né, que é o dicionário de psicanálise. Esse dicionário é um bom ponto de partida para pegar alguns conceitos, né? Como dicionário, ele funciona como ponto de partida, de você ver ali a gênese de um conceito, quando é que surge. Por exemplo, o conceito de pulsão. Quando foi que o Freud começou esse conceito de pulsão? Quais foram os textos que trabalharam o conceito de pulsão? Então você pode rastrear ali, anotar e continuar a sua investigação. Então um dicionário tem que ser entendido como ponto de partida, não ponto de chegada. Aqui você não encerra a pesquisa, a sua leitura, né? É importante você ter clareza disso, né? Então, assim, ele vai, por exemplo, aqui no mal-estar, diferenciar libido e pulsão. Acho que essa parte aqui eu vou ler na página 374, uma nota, porque pelo menos essa parte de libido e pulsão é importante a gente diferenciar aqui. Ele vai resumir aqui, né? Primeiro lá em cima ele vai dizer assim: o nome de libido pode novamente ser utilizado para as manifestações de força de Eros para distingui-las da energia da pulsão de morte. Então, ele vai distinguir primeiro a libido em relação à pulsão de morte. Mas lá embaixo, no nota da pele, ele fala o seguinte, né? Podemos enunciar nossa concepção atual mais ou menos na seguinte proposição: em qualquer manifestação pulsional, a libido está envolvida, mas nem tudo dessa manifestação é libido. Então, em toda manifestação pulsional há libido envolvido, mas nem tudo na pulsão é libido. Então ele vai diferenciar libido, pulsão. Aí você pode entender onde há pulsão, onde há libido, inclusive na pulsão de morte ou na pulsão de agressividade e de autodestruição, porque aí a teoria das pulsões, segundo Freud, pode agora ser novamente trabalhada, né? Então, assim, eu ia falar um pouco da questão da pulsão de morte, a pulsão da agressividade, a questão do mal e a origem do supereu, mas eu estou vendo que o vídeo já está ficando grande. Eu vou deixar para trabalhar essas questões no vídeo sobre além do princípio de prazer. Então eu vou anotar aqui que vou trabalhar esses conceitos de forma mais detalhada nesse vídeo. Então espero que vocês tenham gostado da nossa continuação na conversa e até o próximo vídeo. Quem está chegando agora, por favor, se puder, se inscreva no canal, dê aquele like, porque ajuda a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas no YouTube, né? Então até lá e um abraço.